No Conversa com Orley de hoje, você conhecerá um movimento Legendários, que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. A gente até espanta quando a gente fala isso, né? O movimento legendário não é para homens, é para família. Família. Então Sim. hoje, quando a gente no início entendeu, mas é o homem que tá indo, mas para voltar para a família. Então o movimento legendário hoje ele não faz sentido se não for para a família. Para isso, recebemos os legendários Marcos Paulo. Nós queremos, inclusive, estender o convite para todos os homens, né? Você que nos assiste, que tem curiosidade, que quer entender um pouco mais, é para você. Felipe Nakazato e David Palminzoni. Saiba o que move esse pessoal. Nós saímos de um ponto da ignorância para conhecer quem de fato move todas as coisas, que é o Legendário 01. Então, o nosso objetivo é sair desse ponto e chegar no ponto final entendendo que tudo que a gente precisa transformar na nossa vida, física, profissional, amorosa, tem que ser através do Legendário 01. E tenha sua vida transformada. Eu desconheço alguém que subiu a montanha e voltou do mesmo jeito. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley. Hoje vai ser uma conversa bem diferente, muito legal, por sinal. Você já deve ter ouvido falar de Legendários. Agora tem os Legendários da Marvel, aqueles heróis superpoderosos, aquela coisa toda. E tem os Legendários heróis humanos que trabalham em favor da humanidade, entendeu? Da humanidade das pessoas. Hoje nós temos aqui em nossa bancada 3 legendários que vão contar a história desse projeto, desse programa, do que pode ser contado aqui para a gente ficar conhecendo, se emocionar com tudo isso que acontece. O Marcos Paulo, que está aqui ao nosso lado, e uma coisa interessante, os legendários, entre eles são conhecidos pelos números que carregam. Temos o Felipe Nakazato. É isso. E o David Palminzoni. Isso Gente, mesmo. que prazer enorme ter vocês aqui. Legal. Prazeraço. Prazer é nosso. Bom, Bom, vamos começar com você, Marcos Paulo. O objetivo do Legendários, qual que é? Como é que surgiu? Como é que foi? Por que tem esses Legendários? o objetivo do movimento é se tornar realmente uma ferramenta. Eu gostaria que depois vocês complementassem a Perfeito. resposta. Sem problema, sem problema. Claro. Perfeito. Tranquilo. Na verdade, houve uma percepção do idealizador do projeto no aeroporto, onde ele ouviu uma narrativa de uma mulher que dizia que as mulheres não precisavam mais dos homens, a não ser para reproduzir. Porque elas conseguiam educar os seus filhos, elas conseguiam trabalhar, elas conseguiam prover, e elas não estavam mais precisando do homem. E nesse determinado momento, ele começou a refletir de que o homem não estava ocupando o lugar dele na sociedade. E aí o Legendário veio como uma ferramenta de resgate, para poder trazer o homem para o seu lugar, que ele nunca deveria ter saído. O homem que honra a sua casa, que honra a sua palavra, que cuida dos seus filhos. Antigamente se falava muito no fio do bigode, isso foi se perdendo. Sim. Então o Legendário, ele de fato se tornou uma ferramenta de resgate. Procura resgatar isso. Sim. Né? Que é um movimento também que busca, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, pela conversa que eu tive com vocês, que busca muito a transformação do Sim. homem. Né? Sim, quando o fundador, né, que é o Chaput, como foi dito pelo Marcos, em 2015, Como é o nome dele mesmo? Chaput. Chaput. Fala Chaput. É Chaput, né, amigo? É guatemalteco. Chaput. Ele é guatemalteco e hoje ele está na sede dos Estados Unidos. Até porque como virou uma avalanche no mundo todo, então ele ficou mais central para assim ele poder ter acesso em todas as cidades. Inclusive ele vem muito no Brasil. Sim. Estava até recentemente na última agenda em São Paulo, ele estava presente, né? Que é o movimento de expansão. E quando Deus deu essa palavra para ele, deu esse fundamento para ele do que seria os Legendários, como seria esse programa, né? E aí onde aconteceu que rodou, começou com 20 homens, depois foi para 109 na Guatemala.
E entendeu com essa dívida, como o Marquinho disse. Nós já entendemos que nós, homens, estamos com uma dívida com a sociedade. Então, quando foi criado, foi na perspectiva da gente ter essa transformação. A gente chama TOP, Track Outdoor de potencial. Trabalhar o potencial que nós temos, mas não esse homem tóxico que a sociedade ela tem e que tenta vender, mas sim um homem genuíno que ele é sacerdote da sua casa, ele é o provedor emocional e a questão que ele é um provedor de tudo aquilo que aquela família precisa. Porque por muito tempo a gente entendeu que se eu prover financeiramente, tá tudo certo. E nós entendemos, a sociedade adoecida que nós temos, com essa limitação que colocou, que se eu coloco dinheiro, eu estou provendo e não estou. Então, falta ainda a questão do prover sacerdotal e o prover de afeto. Então, e com isso, né, com essa transformação, e aí vários homens tiveram. E o mais bacana disso tudo, que em 2017, nós tivemos o nosso fundador Brasil, Ricardo Bernardes, que foi para Guatemala com essa mesma curiosidade. E ali onde foi dada uma palavra para ele, que ele ia impulsionar da Guatemala para o Brasil. E dali o Brasil ia avançar. Então, nós estamos falando de 2017, é recente, mas o Brasil, esse ano, avançou com... Nós passamos a Guatemala, o país fundador. Então, hoje, a Guatemala tem 20.307 legendários e o Brasil está com 36.327 legendários no Brasil. Então, assim, para nós é de muita alegria. E aumenta. Muita alegria. Muita alegria. É um movimento que vai ficando global. Exatamente. Então, ele já é global, né? Já é global. Nós temos o Legendário Global, que nós falamos, onde tem toda a organização, né, dos legendários, em cada área específica, para a condução de cada top feito no Brasil ou fora dele. Como o David disse, nós temos já top em Portugal, temos top em Japão, então temos tops já avançando no Brasil todo. E a identidade do Legendários Global é para isso, para manter essa organização, para manter esse alinhamento, essa identificação de todos os tops, para que nada saia fora do propósito. Porque essa farda, ela não é só para ter uma aparência, mas é onde foi cumprido um propósito. Então, essa farda, ela não compra, você não sai para comprar, você merece, você ganha ela. Também, né? Ela é uma conquista, Conquista nossa. É um projeto, vamos dizer, essencialmente espiritual. Como é que é isso? Só para evangélicos ou independe da religião? Pode ir? Pode falar. Claro. É um projeto que nós queremos, inclusive, estender o convite para todos os homens, né? Você que nos assiste, que tem curiosidade, que quer entender um pouco mais, é para você. A gente não faz acepção de religião, denominação, zero. Né? Ele é um movimento espiritual, eu preciso te dizer isso, nós vamos, de fato, te levar a refletir sobre essa esfera. E a gente não tem nenhum tipo de barreira em relação à crença, em relação a comunidades, em relação a narrativas, zero. A gente se tornou uma comunidade cristocêntrica, né? Então a gente fala assim de Jesus, mas a gente não fala absolutamente nada de religião e nem nada que se desdobra na religiosidade. O David aqui, antes da gente entrar no ar, você falou, né, David, que entra espírita, entra ateu, satanista. Sim, nós tivemos, eu já tive a oportunidade que dentro do TOP eu trabalho dentro da ADM, que é a parte de administração, então a gente tem muitas informações de dados. E a grande maioria que nós temos, ateus, espíritas, católicos, evangélicos, satanistas, várias pessoas que sentiam o desejo de participar pelo processo. Sim. Então, assim, os legendários estão abertos para qualquer homem. Requisito, ser homem. Você está convidado, você está desafiado. Você que tem esse interesse não tem limitantes, né? Porque senão a gente quer, de alguma forma, trazer limites para justificar não participar. Então não tem justificativa. Como o Marquinho convidou, todos vocês ouvintes, os homens, está convidado aí. Sejam bem-vindos. E até o final nós vamos dar o spoiler aí, né? Que a nossa pista da cidade de Uberlândia já está marcada a próxima data. Eita. Felipe, e as mulheres? Onde as mulheres entram? É muito importante essa pergunta, porque nós recebemos ela porque fica parecendo continuamente. O clube do Bolinha, né? Isso. Coisa. As mulheres, por exemplo, cada um de nós aqui tem a sua esposa, né, a sua família, e todas as vezes que nós subimos a montanha, elas sobem junto conosco também de uma forma espiritual. Enquanto nós estamos lá fisicamente na montanha, subindo, servindo, batalhando nela,
recebendo aquilo que Deus nos tem proposto para a transformação de vários homens. Existem as nossas esposas, nossas mulheres, as ladies, que estão aqui em oração, em busca espiritual para nos guardar, para que nós estejamos guardados debaixo das mãos do Senhor, da proteção do Senhor naquela montanha. E realmente elas sentem, até fisicamente, aquilo que nós estamos passando lá, passando na montanha. Tem vários testemunhos de várias mulheres, inclusive de um amigo que eu levei agora na última montanha, que ela me mandou um texto agradecendo porque ela nunca se sentiu espiritualmente da forma que ela se sentiu nessa montanha nossa aqui de Uberlândia. Perdão. Enquanto ele estava subindo, ela estava sentindo tudo isso aqui. Vivenciando, né? E os assuntos bateu, o que ele sentiu lá, em tal momento, na exata hora, ela sentiu aqui também. É algo muito forte espiritualmente. E elas sobem conosco assim. Agora, existe o outro lado também de uma montanha para o casal. Depois que a gente se torna legendários, que a gente tem o nosso número de identificação, nós temos um projeto chamado REM. REM, ele é um projeto para casal, reto pelo matrimônio, onde o foco realmente é o casamento do legendário. É o casamento, a casa desse homem, onde existe também uma esposa e filhos. O REM, ele é direcionado para esse impacto para o casal, para ensino, para correção, para transformação, para que eles possam sair daquela montanha juntos, que eles sobem juntos. Tem uma parte onde a mulher sobe com o homem para participar um pouco daquilo que nós passamos lá, mas não se compara tudo aquilo que nós vivemos, falo de forma fisicamente, mas elas sentem um pouco aquela experiência junto conosco. E depois a gente tem momentos juntos de impacto, momentos de realmente encarar os problemas onde talvez nós estávamos correndo ou deixando de lado. É uma DR especial, vamos dizer. É muito profunda. Eu posso falar isso que é muito profunda. É a ADR, né? A ADR, mas que realmente sai de lá transformado, sabendo que, felizmente, nós somos inseparáveis. Que bacana. E o bacana disso é que o movimento, quando ele se iniciou, até pela que essa dívida que nós tínhamos com a sociedade, mas ao passar do tempo, né, o criador e também todos aqueles outros que veio agregar ao movimento, entendeu que o movimento não era para homens. Hoje, a gente até espanta quando a gente fala isso, né? O movimento legendário não é para homens, é para família. Família. Então, Sim. hoje, quando a gente no início entendeu, mas é o homem que está indo, mas para voltar para a família. Então, o movimento legendário hoje ele não faz sentido se não for para a família. Tanto que, inclusive, sei que vai fazer essa pergunta, mas nós, no próximo mês de abril, a gente tem um evento que nós chamamos RPM, que é o Reto pelo Mês. É um momento que a gente ora pelo nosso mês, pela nossa cidade, pelos nossos líderes. E o de abril, que vai ser agora dia 6/4, vai ser da família, onde vai estar legendários, suas famílias, seus filhos, suas esposas, onde juntos nós vamos unir a união para que possamos já desejar um mês de abril, né? E com certeza lá nós oraremos por você, né? Pelo programa, então para que também os seus meses sejam cada dia melhor. Obrigado. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Normalmente são centenas, né, de participantes. Sim. Cada subida na montanha. O nosso foi praticamente 200 homens agora, no primeiro top nosso. Isso. Só subindo, né, os participantes. O que acontece? Como foi dito, a cada top há uma direção, né? E você vai perceber que a cada top há um nome, né? Nós, da cidade de Uberlândia, nós somos a Rocha.
Se a gente for para João Pinheiro, La Sabana. Se nós formos aqui para Ipatinga é o Vale. El Vale. Se a gente for para São João del Rei, a gente fala Las Campanas, como o próprio Marquinhos disse. Então, assim, cada lugar é uma quantidade. Exemplo, nós subimos, como ele mesmo disse, 200 inscritos, né? E 157 legendários servindo, né? Então, a cada montanha existe 2 grupos. Os que sobem pela primeira vez, os que servem. Então, nós que subimos e temos aquele impacto, a gente volta para servir para que outros homens tenham esse impacto também. Então, hoje o que eu posso dizer é que nós estamos aí, global, 96.357 homens que subiram. Então, nós vamos chegar agora, até meados de abril, 100 mil homens que já é legendário e que subiram em 1.000 tops, em toda a parte Brasil e fora do Brasil. É um programa, vamos dizer assim, que exige muito fisicamente, né, do participante. Aí vão médicos, vão fisioterapeutas, vai um punhado de gente para acompanhar, para auxiliar essa caminhada. Como é que é isso? Quer responder ou quer que eu responda? Nós temos vamos dizer que a gente tem todos os aparatos, todos os requisitos. É uma equipe. Né? Uma equipe. Não só dessa área, mas também de muitas outras áreas, inclusive segurança, né, que é um dos nossos focos principal, né, na montanha. E todo mundo, aquele que sobe, a gente não coloca para que ele seja focado no que nós temos ali, né, de homens ou de equipe. Mas todo o ensino na montanha é para que ele seja focado naquilo que ele depende de um só homem, que é o Legendário 01, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo o que cada homem que sobe a montanha precisa. Isso. Ele é tudo. Ele é o médico, ele é o fisioterapeuta, ele é o segurança, ele é o guarda-costa, ele é aquele que dá força na hora do cansaço. Os homens que sobem a montanha, eles precisam entender isso lá, que a vida deles depende unicamente de Jesus Cristo. E uma coisa que a gente pode falar com muita tranquilidade, que uma coisa que os legendários eles têm resguardo, é que nós não trabalhamos fora da legislação e da legalidade. Perfeito. Então, tudo que está dentro da legalidade para um evento acontecer, nós estamos amparados. Por que eu falo isso? Nem tudo a gente pode dizer, mas o que a gente pode dizer é que os legendários, a única coisa que eles não abrem mão é da lei. Sim. Então, toda a lei que nos rege de segurança, diretriz, para que um programa como esse, ele roda, nós estamos entregando para a sociedade. Então, a única coisa que eu posso dizer é apolítico. Tá? É apolítico, mas já vários políticos já foram e foram transformados e têm transformado suas cidades. Isso eu posso falar com tranquilidade. Vários prefeitos já subiram, né? Tem um punhado aí que devia participar, né? Tem, certeza. Vamos fazer o convite, quem sabe vai, né? Lá em Brasília, pegar um punhado lá e levar para passear nessa montanha. Vamos fazer um top especial, né? O que o senhor acha? Que eles sejam alcançados. Nossa, eu dou o maior apoio. É isso, nós também apoiamos muito. Tem algumas pessoas falam que isso teria relação com... Seria não seria uma imitação, seria tipo uma lembrança de exercícios militares, por exemplo. Porque no quartel, no exército, eu falo de experiência própria, quando eu servi, tinha pista de reação, que você saía de um lugar para levar uma mensagem, entregar para um... Ponto A ou ponto B. Um general, você saía com a bússola indicando aqui o caminho, você encontrasse o que tivesse pela frente, você tinha que seguir. É mais ou menos isso, você sai com um objetivo para chegar no final. Exatamente. A parte militar não é mais ou menos porque não é a parte militar. O que a gente pode dizer é que existe a estratégia de sair de um lugar para um ponto final. A estratégia, sim, porque todos nós nos movimentamos por um propósito. E o propósito final, como já foi dito aqui pelos meus irmãos legendários, é que nós saímos de um ponto da ignorância para conhecer quem de fato move todas as coisas, que é o Legendário 01. Então, o nosso objetivo é sair desse ponto e chegar no ponto final entendendo que tudo que a gente precisa transformar na nossa vida, física, profissional, amorosa, tem que ser através do Legendário 01. Então, dentro desse processo, existem limitações físicas,
Mas dizer que é aquele sentimento militar radical, aí eu já não vejo. Nós Essa é não uma visão. E olha concordamos, que eu né? nunca Aham. tive no exército, mas assim, o que eu posso dizer é que já foi, inclusive, uma das pistas que eu servi, foi dentro de uma base militar, e os próprios militares que serviram, assim, não tem nada parecido. Uma das coisas que nós temos que entender é que o homem, ele precisa ser desafiado. O homem, ele não pode ficar parado. O homem não nasceu para ficar parado. Uhum. E, como o Marquinhos falou no começo, nós estamos vivendo uma sociedade onde o homem está fugindo do desafio. Ele foge. Sim. Ele quer comodismo. Ele quer uma vida mais fácil possível. E não enfrenta as circunstâncias. Não enfrenta os desafios. Eu costumo dizer que temos homens prontos para o oba-oba de sempre, para a alegria de sempre, mas não temos homens quando a corda aperta. Até usar aquele lema, Isso. Marquinhos, que a gente fala depois que o Felipe falar, do lema, né? Que homem não faz, depois a gente... E isso não quer dizer que por eu ser legendário, eu sou melhor que você. Não é isso. Ao contrário. Perfeito. É muito contrário. Muito claro. O que nós aprendemos na montanha, quando nós servimos essa farda, eu aprendo que eu tenho que te servir no mais alto nível. Te honrar. Te honrar. Saber o que é importante para você e as suas necessidades. Nós temos uma manada grande agora em Uberlândia. Sim. E eu cheguei nessa manada quando eu estava precisando de algo e olha que eu nem fazia parte dela ainda. Quando eu tenho uma filha especial, Sim. e ela ia fazer uma cirurgia muito séria na coluna, abrir a coluna inteira para fazer uma correção na coluna dela, uma cirurgia muito séria. E esses homens já estavam orando através de um amigo meu, que levou esse pedido de oração lá, e já estavam orando por mim naquele lugar, nos RPM, pela saúde da minha filha, pelo processo de cirurgia dela. E quando eu cheguei até eles, que eu conheci eles, eu vi que eles já estavam orando. Então isso foi o que mais me impactou. Eles nem me conhecem, não sabem quem eu sou, mas estão orando pelo aquilo que importa para mim. Já estão me servindo. Já estão querendo saber o que está acontecendo. E isso me fez ir à montanha. Isso me fez querer ver e passar por aquilo que eles passaram. Uhum. Então, quando a gente se torna legendário e temos esse número, essa é a nossa responsabilidade. Não é que nós nos tornamos perfeitinhos, os Não. santinhos, não. Aham. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem uma responsabilidade muito maior para manter essa... Exatamente. Para manter essa farda, esse número. Porque quando nós falamos aqui, isso aqui é conquistado. Não é dado. Se você subir a montanha e querer sair dela no segundo dia, por exemplo, você não conquistou. Você não mereceu. Mas quando você vai até o fim e entende o processo daquela transformação, aí nós temos o prazer de falar, toma a sua farda. Mas a sua farda representa serviço, amor, honra, lealdade. Representa tudo isso. E você tem que servir com esses aspectos. Vocês falaram sobre subir a montanha. Isso é figurativo ou é realmente uma montanha? Ele é literal, né? Literalmente é uma montanha. A gente brinca que cada homem tem a montanha que merece. É. Por mais que exista, Não é verdade. para quem acompanha e entende o que eu vou dizer, existe uma altimetria, né? Existe sim. Tem homem que não merece nem um morrinho. Né? Tem um desafio. Inclusive, eu costumo dizer que toda montanha vai te confrontar. Sim. E tem diferença entre confronto e afronta, porque tem muitos homens que se apegam à religiosidade e à sua masculinidade e falam, eu não vou subir a montanha para provar que eu sou homem. Tem nada a ver com isso. Não mesmo. Mas nós vamos te confrontar lá. Importante isso. O cara que acha que sabe vai descobrir que não sabia. O cara que acha que é fraco vai descobrir que é forte. O cara que acha que é forte vai descobrir que é fraco. E algo que é muito citado, e eu ouço bastante, será que eu preciso subir uma montanha para encontrar Jesus? Quando a gente olha para Jesus, Jesus está em toda parte. Só que, será que nós estamos percebendo? Será que nós estamos sensíveis? Devido à nossa correria, devido aos compromissos. Então, a montanha é um lugar de separação, onde você não se preocupa com os seus negócios, onde você está incomunicável, onde, de fato, você está 72 horas procurando por um encontro. Lá você vai achar. É muito importante as pessoas entenderem que não tem a ver com militarismo, porque a ofensa vem da afronta. O confronto vai gerar a reflexão e a transformação. Só que é um lugar que, de fato, eu desconheço alguém que subiu a montanha e voltou
do mesmo jeito. Não conhece. A diferença é que todos os homens que lá são desafiados, isso é um princípio nosso. A gente não mexe na honra de nenhum homem. Isso. Isso é um princípio nosso. Nós reconhecemos cada um como o que ele é, homem. A gente jamais tira uma Ele honra é de um homem. homem. Então, quando o Marquinhos fala, né, Marquinhos, nesse sentido da gente confrontar, é jamais tirando a honra de nenhum deles. O intuito é que eles entendam o potencial que está dentro deles, mas diante dessa selva de pedra que a gente entra, que a gente não consegue se desconectar mais da tecnologia, a gente não consegue ver ou até mesmo ouvir, perceber sinais. Então lá é essa mágica, né? Essa mágica de você poder se conectar. Ah, ele tá lá, ele tá aqui agora. É. A gente pode conectar com ele agora. Eu já recebi uma Isso pergunta é que dessa, precisa eu subir a montanha para encontrar com Jesus, com Deus? Não precisa. Se a gente quisesse encontrar com Deus aqui, nós encontramos, porque ele se faz presente em qualquer lugar. Mas nessa dinâmica, né? Mas na dinâmica que é feito para nós lá, como o Mark falou que nós estamos desconectados, pega esse aparelho aqui e deixa de lado e vai ver ele só no domingo. Então você passou 4 dias, passaram 72 horas, full time, 100% conectado naquilo que está sendo feito na montanha, no caminho. Então por isso que eu brinco muito, que eu falo que nós homens, nós somos transformados, curados, confrontados no nosso caráter, porque para isso, né, o extremo do nosso caráter é muito confrontado ali nessas 72 horas. E eu vejo as pessoas sendo curadas e transformadas pelo caminho, caminhando. Vocês presenciaram, com certeza, muitas transformações. Meu Deus. Nossa. Muito, mas muito mesmo. Você sabe o que é o mais mágico dos legendários? Além de subir, é Gente, toma um cafezinho. Opa. Né? Nossa, E não é qualquer café. Ocasião merece. Que maravilha. Nessa subida da montanha pode ter um cafezinho. Não, tava torcendo para esse momento. Rapaz. A gente... Aí o homem sobe mais rápido. E eu aviso sempre aqui para o pessoal que na cidade onde você mora, por exemplo, que está nos acompanhando, se não tem aí na venda, no armazém, no supermercado, se não tem o Café Cajubá, você pega o seu celular, o seu computador, acessa lá cafecajubá.com.br, entre no mix do Cajubá, faça o seu pedido que logo está aí. Café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. E aí, como eu estava falando, a experiência de subir ela é muito boa. Mas aqui, meus amigos, não vão deixar eu mentir, mas a experiência de servir É muito melhor. e ver outros homens ser transformados, e você ser transformado também, é maravilhoso. Eu vou dar um testemunho aqui sobre isso que o Deus está falando. Eu levei meu irmão agora em dezembro para subir a montanha. Nos 2 primeiros dias, as pessoas querem... São 3 dias de experiência. No total dá 4 dias. 4 dias. 72 Porque horas. a gente mas sai na quinta, né, e volta no domingo. No domingo. E ele falou, cara, meu irmão sabe o que eu ia passar aqui. Mesmo assim me trouxe. Isso ele me contando depois. E o pior, ele sobe montanha atrás de montanha. O que ele tá fazendo aqui? Porque na hora do confronto, você fala, o que tá acontecendo? Todos estão sendo confrontados. Todos estão sendo confrontados. Então as pessoas, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas aí, durante o caminho, ele entende o propósito. Essa é a chave do negócio. É você saber como chegou, como você está sendo transformado durante esse tempo e como você saiu de lá e chegou dentro da sua casa. As esposas, a minha, por exemplo, quando me viu, quando eu subi a minha montanha de transformação, que a gente chama, quando eu voltei da minha montanha de transformação, minha esposa olhou no meu rosto e falou, o que aconteceu com você? É O nítido. que fizeram? É nítido.
O que aconteceu? Você tá O que você diferente. aprontou nessa montanha? Você tá diferente. A minha me viu chorando. Falou, você não chora, amor? O que tá acontecendo? Você só Eu, chora. eu chorei por 2 semanas seguidas, toda vez que eu acordava de manhã. Na montanha você aprende a valorizar literalmente Tudo. tudo. O café Uhum. que você toma, O ar. O ar que você respira, o banho que você toma, tudo. o lugar onde você deita. Você reconhece que tudo é importante, só que a gente não dá valor. Exatamente. É muito mágico. E o principal, você aprende a não abandonar a família. Isso, esse é o nosso lema. Eu falei quantas vezes eu abandonei minha família com muitas coisas, achando que o meu foco principal, o meu todo como homem, era só trazer o recurso e o pão à mesa. É o provedor. Ser somente provedor. E lá eu aprendi que isso é só o básico. Isso é só o início. Perfeito. Minha família precisa de mim no todo. Perfeito. No todo. Então nós, homens, estamos falhando nisso. Trabalhamos muito, e isso é digno para um homem. Mas estamos esquecendo dos outros princípios, Sim. que é fundamentais. A gente tem que deixar a história, né? Temos que deixar a história. Afeto. O tempo com seu sacerdotal. filho, tempo com a sua esposa. Eu falei aqui sobre a questão da minha filha especial. Uhum. Quantas vezes eu deixei a minha esposa, a mochila nossa, que é essa questão da nossa filha, da deficiência dela, só para minha esposa. Quantas vezes eu não peguei ela e pus nos meus lombos, igual a gente faz na montanha, e carreguei. Não, eu deixava para ela. Porque a minha questão é o meu trabalho. Eu trabalho e você faz todo o resto. Isso aí foi o que eu fui mais quebrado nessa montanha em relação a isso. Quantas vezes eu peguei a mochila que é responsabilidade minha e pus nas costas da minha esposa, pesei ela e falei, se vira. Porque eu estou fazendo a minha parte. Isso é muito forte. Um ponto importante, né, que eu acho que vale a pena mencionar, é que às vezes quem está nos assistindo, às vezes ele se pega refletindo sobre a proposta de subir a montanha e fala, cara, mas eu tô bem no meu casamento, eu tô bem no meu trabalho, eu tô bem no meu ministério, eu tô bem no meu grupo de amigos. Eu não preciso disso. Eu não preciso de uma montanha. Só que eu quero te dar uma notícia. A montanha não é só para aqueles que entendem que estão precisando reparar algumas coisas. Eu brinco que todas as vezes que eu subo para servir, é como essa aliança aqui, ó. Deus vai lá e pule alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Sempre tem algo que a gente precisa rever. Sempre tem um nível mais profundo de reflexão acerca de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós estamos imprimindo no outro, e qual que é de fato a nossa responsabilidade baseada naquilo que Deus nos confiou. Porque eu acredito do fundo do meu coração que Deus confiou para cada um de nós dons, talentos e responsabilidades, e que a vida não é sobre um período onde você nasce, cresce, constitui, reproduz e morre. Eu acredito muito que existe um legado. Eu acredito muito que existe algo que vai ficar quando eu não estiver mais aqui. E lá é um lugar que, de fato, nos conecta com isso. E eu vejo a maioria dos homens hoje atrás de moeda, atrás de patrimônio, atrás de status, massageando o ego, esquecendo o que, de fato, vale a pena, sabe? Não interpreta na acepção da palavra o herói, né? Perfeito. Assim, no herói da família. Sim. É aquele herói mesmo, né? Sim. Como o Felipe disse, é o cara que tem que carregar a mochila, que tem que acompanhar, tem que ser, e acima de tudo, companheiro, né? Exato. A gente tem muitos exemplos que a gente recebe depois, porque a gente fala que nós, legendários, nos alimentamos de testemunhos. Nossa. E muitos testemunhos que a gente recebe das mulheres é dizendo, vocês me devolveram um ET, um cara que não existia. Agora Ele põe o lixo pra fora agora. Ele tá pondo lixo. Ele tá levando a filha na escola. Então são coisas que já eram básico e ele aprendeu a dar valor. De trocar uma fralda de um filho. Coisa Excelente. simples. Eu recebi uma mensagem de um homem que subiu a montanha agora, um conhecido meu. Ele me mandou uma mensagem, mandou a foto da filha dele, toda arrumada pra ir pra escola, toda arrumadinha, cabelinho e tal, roupa. Falou, Felipe, eu estou te mandando essa mensagem. Porque através daquilo que, foi até através daquela mensagem que eu ministrei lá, dando meu testemunho, eu percebi que eu nunca fiz isso pra minha filha. Ela tem tantos anos e eu nunca arrumei ela. Eu nunca preparei ela pra ir pra escola. Quando a minha esposa não podia, que ela tava organizando outra coisa, eu tava no trabalho, ou ela não podia arrumar, porque eu sempre joguei sempre joguei essa carga pra ela. Sabe o que eu fazia? Pegava ela, punha dentro do carro e levava pra minha sogra.
Pra minha Não sogra exercia. arrumar. Ele não exercia como pai. Algo que é mínimo. Mas isso a gente, como ele me disse, eu não percebia isso. A gente não percebe. É. Algo que é mínimo. Então, na montanha, a gente volta a essa configuração original que nós a gente falamos. Desperta também desculpa, o sentido de companheirismo no casal, na família. Né? Porque eu conheço muita gente que se recusa, às vezes, a lavar um prato, lavar um copo depois da refeição. A mulher batalha ali, faz a refeição, tudo tal, bonito, acaba de comer, levanta e vai embora. É o rei da casa. É o rei da casa. É. E não é por aí. Se a gente pudesse dar uma senha para os homens que gostam tanto das suas esposas, gostam daquele momento íntimo de casal, eu diria, ajude a sua esposa a não estar cansada. Sim. Divide essas tarefas. Não isso tem é nada de forte. ruim em você dividir as tarefas. Sabe o que é o triste? Por que nós temos muitos homens que, inclusive, eles judiam das suas esposas? Porque quer que elas trabalhem fora, quer que cuide dos filhos e quer estar pronta para eles. Mas não entende que não cuida do coração e da mente delas. Não cuida dos filhos. Então, quando ele não cuida da família, ninguém vai estar preparado. Você não está preparado. Se a gente for parar friamente, quem está preparado para uma pessoa que não cuida de você? Então, diante de toda essa configuração que muda, e quando o homem ele volta, e aí a gente vê ter casamento sendo restaurado. Nós tivemos casamento que homens que subiu a montanha com o divórcio assinado, voltou e rasgou o divórcio. Foi verdade. Pediu forte. perdão e dizer, eu quero forte. de novo a minha família. Mais de 15 anos juntos. Nós temos situação de mulheres que estavam em outro estado e quando a gente descobriu na montanha que o cara queria retratar, nós mandamos buscar elas. Nós Mandar tivemos buscar o caso ela. do empresário que, bem sucedido, veio de uma família simples, venceu na vida mais de 1.000 colaboradores, só que a vida estava cinza para ele, sem Sim. propósito. E na montanha, tudo voltou a ter cor. Tava pensando em suicídio, em desistir da Perder vida, a vida. pelo simples fato que conquistou tudo, Mas não que- tinha nada. Não tinha mas não nada. tinha nada. Estava vazio, né? É muito importante isso, porque na montanha, só dar um spoiler, mas acho que spoiler a gente pode falar. Se não É puder, que- nós corta. É que na montanha. Essa foi a melhor parte. É porque na montanha a gente aprende a andar uma segunda milha. Isso. A gente aprende a ter uma milha extra. A gente aprende a ter essa milha extra não quando você está descansado. É quando você está cansado. E além. Para você aprender a ir além. Eu ir além igual o David falou aqui. Ir além dentro da sua casa. Tô cansado, amor. Mas conta comigo para lavar a louça. Conta comigo para organizar os filhos. Conta comigo para fazer o dever do nosso filho Uhum. em casa, de casa. Dividir tarefa. Conta né? comigo para dividir. Tô cansado, mas conta comigo. E Vamos para milha extra. Ou lutar quando você tá cansado, mas você saber que tem um desafio que você tem que enfrentar e não pode deixar para você depois. sabe o que é o mais doido disso, Felipe? Eu tenho pensado muito tempo nisso também, Marquinhos. É o seguinte, que por muito tempo, quando a gente começa a fazer as coisas na nossa casa, a gente acha que tá ajudando as nossas esposas. Não. E a gente esqueceu que é nossa obrigação. E que quando Ó, a te gente ajudei, tá... cadê meu presente? Cadê? E O que eu quando vou a gente ganhar tá agora? Você não vai cuidando- falar nada. E quando a gente tá... e a gente assim, mas é porque eu sou diferente da média. Não, eu tô fazendo a minha obrigação. Mas só que é uma mentalidade, é isso que eu queria falar agora. Eu entrei nisso para dizer isso. Por que que quando nós, que queremos ser pais, vamos numa churrascaria, não tem um trocador de fralda num banheiro masculino? Alguém já parou pra pensar nisso? É uma reflexão a se fazer. Não tem, né? Por que que a mentalidade ela é Você que é difícil? dono de restaurante, de churrascaria, tá aí a dica. Não, eu falo isso É porque verdade, nós nunca tinha queremos pe- eu nunca tinha exercer a pensado nossa nisso. paternidade e muitos somos tolhidos pelo próprio sistema. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando nós, homens, lavamos a louça e ajudamos a nossa esposa, nós não estamos dentro do parâmetro do homem tóxico que existe hoje na sociedade. Então nós viemos, enquanto homens e legendários, mostrar que existe um homem original, que ele é companheiro, que ele está para ajudar, para que a sua família esteja saudável bem. Não adianta o homem achar que está saudável, que não está, já que o próprio Marquinhos já deu essa dica, para mostrar para a sociedade que é um homem alfa e que não é. Na Quer verdade, ganhar não o é. mundo e tá perdendo sua E casa. tá perdendo a sua casa. E com todo esse movimento, como ele falou do REM, eu também não posso deixar de dizer que para nós é importante que o movimento ele cresceu tanto, devido à importância de cuidar de um filho. Eu não abro mão de... Eu sei que eu acho que os meninos também fazem isso. Eu não abro mão de ir na reunião de escola dos meus filhos. Porque quando infelizmente, eu não tive pai.
Meu pai, infelizmente, ele abandonou a nossa casa, abandonou a minha mãe. E nós tivemos várias consequências disso. Inclusive, sofremos violência por causa disso. Porque nós não tínhamos aquela pessoa que podia proteger. Não tinha aquele homem que poderia nos ensinar o que era certo e o que é errado. Não tinha herói Mas da hoje, casa, né? eu posso fazer diferente. E nós fazemos diferente. Perfeito. Com isso, os legendários entendeu também que precisa passar o legado. E aí, o que nós temos, meus amigos? O legado. Então, os legendários, além do rei, nós temos o legado, que é o legendário levando seus filhos para a montanha. Então, existe de faixa etária. Tem jaguar, urso. E aí, nós temos um tempo com os nossos filhos na montanha. Tem coisa maravilhosa do que isso? Então, assim, também, aquele que é legendário, quiser ter essa oportunidade de ter um tempo. E aqui, como o próprio Felipe abriu, quero abrir também o meu desejo desde a minha montanha, do Top 566. Já conversei com os fundadores do Brasil e fora, que o meu desejo é levar o meu filho no legado. Só que o meu filho, ele é autista nível 3. E eu já disse para eles, prepare a montanha que nós vamos subir, porque eu quero passar o meu legado. É isso que eu ia te perguntar. Solteiro pode ir também? Sim, Claro. vários, Claro. Então, vários uma Claro. idade mínima. Então, a idade mínima que nós temos hoje, a gente fala que quando não há um acompanhamento de um adulto é 18 anos. Sim. Mas existe algumas pistas que pode subir com 16, 17 anos, sendo que o pai sobe junto. O pai esteja junto. Que seja o Seja ele responsável. legendário ou Ou seja que vai um isso. participante junto. Lembra quando eu Vai o disse... responsável. Isso, lembra quando eu disse que nós não trabalhamos fora da legislação brasileira? Uhum. Então, se está acompanhado, aí a gente faz. Então, tem alguns lugares que é 16 anos em diante. A pessoa, antes de participar para ir, ela tem que preencher uma ficha, um documento, uma coisa assim. Sim. Como é que tem? Sim. Mas não Aí é com critério. essa parte é do David, ele que toma conta de tudo. Ela não é do ADM. ela não é critério tipo de exclusão ou de eliminação. Ela é simplesmente informativo. Ela é uma ficha que eu preciso dessas informações para que eu possa garantir a sua segurança na montanha. E o termo de responsabilidade. né, gente? Isso. É uma pergunta também que a gente não pode deixar de fazer nesses tempos de mudança de gênero, essa coisa toda. O gay, ele pode participar? Qual que é a forma original dele? Homem. Ele vai Pode. participar. Vai. Vai subir a Ele montanha. deve participar. Independente da preferência sexual Ele dele. deve participar. Sim. É bem-vindo. Bacana. Muito bem-vindo. Qual que é a maior mudança que vocês já notaram nessas subidas à montanha? Bom, Quer falar Deve ter Pode começar, mãe. centenas de exemplos aí, mas É. só para o nosso pessoal. Eu acho que o que mais mexe comigo é que nos nossos negócios, a nossa missão é fazer o menino virar homem. Fazer o cara prosperar, ganhar dinheiro, cuidar da família dele. No Legendário, eu vi essa mudança de mentalidade, né, que no original a gente chama de metanoia, do grego, que é mudar a rota em 4 dias. Uhum. Então, um ponto muito importante, que às vezes você que é ignorante, e a ignorância é a distância que eu tô do que eu não entendo, o processo de aprendizado de uma criança está fundamentado na pedagogia. O de um adulto é na andragogia, então precisa ter uma experiência vivencial. E às vezes a sua esposa te pediu o que precisa ser feito, não é o suficiente. Então, o fato do cara experimentar, de viver, de subir, de ter tato com o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, gera essa mudança. Então, ver os homens entrando lá, muitas das vezes rebelde, muitas das vezes orgulhosos, muitas das vezes homens agressivos, homens incrédulos, ver todos esses homens que estão cheio de filosofias nas suas cabeças, tentando prever o que é o movimento, e quando ele chega lá não tem nada parecido com aquilo que ele imaginou, e ele volta de lá apaixonado por Jesus, ele volta com o coração dele cheio de expectativa de que existe um Deus, de que existe vida e abundância, de que existe felicidade no casamento, de que existe honra. Para mim, essa é a maior mudança que existe. Por isso que eu vim de Goiânia direto para poder aproveitar essa oportunidade de levar a mensagem para que você que está me assistindo venha fazer parte disso. Então, essa mudança, Orlando, de que ele volta de lá apaixonado por Jesus, entendendo quem ele é o que mais mexe comigo. Sim. Vocês já perceberam, já detectaram algum caso de o homem que vai, tudo tal, ele volta como ele subiu? Eu posso dizer com muita tranquilidade que não só a montanha, mas qualquer programa que você for e você não tiver aberto para transformação, vai voltar da forma que foi. Uhum. Eu posso dizer que hoje
nenhum homem que subiu voltou da forma que foi. Mas não pode dizer que todos voltaram transformados. São duas coisas diferentes. E lá não é o fim, né, Sim. David? Lá é o começo. Não, é só Na verdade, começo. é o início. É o despertar. É né? o a pontinha, despertar. é a pontinha. Ali, na verdade, a gente fala que é o provocar ele para uma realidade maior que a montanha daqui. Aí sim, agora é uma metáfora. Isso a gente tem que é a ensina as montanha da mulheres, vida. porque algumas têm uma expectativa tão alta de uma mudança, Que nós vamos devolver o marido perfeito, Isso. né? que tá já esperando o cara totalmente assim. O cara já vai chegar mudando tudo. Mas a gente ensina que essa expectativa não atrapalhe a transformação dele. Porque o papel da mulher, quando um homem volta da montanha, é fundamental Sim. também. Fundamental. Ela tem que ter esse princípio de paciência e ajudar ele a chegar a esse caminho que ele quer chegar. Porque quando o homem volta da montanha, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que arrumar na vida dele, corrigir, e aonde ele tem que chegar. E a mulher, ela tem que entender esse caminho com ele. De participar agora, que é a verdadeira montanha que nós chamamos. Sua verdadeira montanha agora está lá, na sua casa, na sua família. E essa mulher tem que vir junto com ele. Tem que ter essa Submissão convicção, total. né? Junto com E ele. essas mudanças, elas são pequenas, mas também há grandes mudanças. Há homens de mais de uma mulher que entendeu que hoje ela precisa de vamos falar aberto? Uhum. Que hoje ele entendeu que Tem ele precisa vários honrar a testemunhos mulher desses. dele. Vários testemunhos desses. Então, a modificação dele, a gente entende o seguinte: enquanto há oculto uma ação, dá poder para quem gosta do oculto. Quando a gente traz a clareza da ação, do que a gente está enquanto pecado, vamos usar esse termo, a gente tira a legalidade do diabo, vou usar esse termo. E a gente traz legitimidade para Cristo dentro das nossas casas. Então, a transformação, Aquele que tem o amante, ela não que vai tem ser isso. Ela duas não vai ser eu famílias, essa dizer para minha esposa, eu mudei. Vai ser o meu comportamento mudar. Eu cuidar da minha casa. Se eu tenho condutas que não agradam ao coração de Deus, do Legendário 01, e mudar. Por isso que a gente costuma dizer também que essa farda ela pode ser tirada. Uhum. Ninguém nunca fala sobre isso. Mas essa E farda pode ser tirada. A partir do momento que você não cumpre com a honra que foi te passado. Porque isso aqui não é escoteiro. Você perde o número também. Você é recolhido o seu número e sua farda. Até hoje, que eu sei, foi 3 casos que aconteceu global, que foi necessário, e digo para você com muita tranquilidade, aqui tá os meus amigos, irmãos, nós não temos prazer e muito menos alegria de um homem perder uma farda, uma gorra. É Que ali expulso da- não é expulso. Ele temporariamente ele vai ser tratado. É. Mas para nós, não é de nenhuma alegria, porque ali nós estamos perdendo uma família. Ali a gente pode perder uma geração. Até mesmo na Então, montanha, quando a né, gente fala David? sobre isso, né? Que as pessoas acham que a gente tem algum prazer de ver homens desistindo. Ah, quantos chegaram até o final? Não. Nós passamos tudo aquilo ali para que todos cheguem até o final. Uhum. Para que todos entendam o processo. O que acontece na montanha não é para ver quem vai conseguir. Ou quem é mais forte ou mais ou quem fraco, é mais né? forte. Não, lá já é, desde o início, é Aí família. podemos usar a metáfora dele, Uhum. do Bob. Nós não pedimos para ninguém sair. É. Nós pedimos para todo mundo ficar. Não é a metáfora que fala? Pede para A sair. nossa luta é para que O eles nosso é fiquem. que todos fiquem. Não é o contrário. Entende? É que eles possam compreender a família que ele foi colocado naquela montanha, aonde ele vai caminhar, e que aquela família dele é como se fosse a família dele aqui, E ele aprende no a cuidar. asfalto, né? Uhum. Então ele tem que lutar, brigar por ela e não desistir, não abandonar ela, não deixar brecha. Então nós temos que entender que cada homem que vai para lá é para que ele realmente desça e volte transformado. Ou no começo da sua transformação, sua mudança. Isso é muito Aí importante. ele chegando, ele conta para a esposa o que passou, como é que foi, como é que não foi. É o da Fifi, né? É. Então, o que a gente tem Quase como um todos, alinhamento, a gente tem a gente chama, o termo é prédica, é momentos de orientação, Uhum. é que é feito no último dia, que nos orienta que a gente não passa o programa da montanha, mas você passa para sua esposa a transformação que foi feita na sua vida. Então, sim, eles chegam, eles vão contar, a gente orienta eles o que podem ser dito, né? E um exemplo, a sua experiência que você teve, não tem como você não dizer, porque ela está clara em você. Mas você não vai dizer, vou dar um exemplo hipotético. Ah, eu corri no Parque Sabiá 2 vezes lá, viu, amor? Essa é só uma questão hipotética de um programa. Sim. Subi a escadaria do Parque Sabiá 3 vezes e desci. Então, isso não é dito o método, vamos dizer assim. Mas a transformação que você tem do Legendário 01 do Espírito Santo
Óbvio, você precisa compartilhar, porque é esse testemunho. E a vida daquele cara. E vou dizer pro senhor, hoje tá tão fácil subir os legendários, porque os legendários não precisam mais fazer marketing. Porque quem tá fazendo é as esposas. Leva seu marido que o meu voltou diferente. Você leva porque eu tô te garantindo, amiga. Então já tô até garantindo, entendeu? E o que eu posso dizer pro senhor, pra você ter uma noção, nosso top, nós abrimos a inscrição em 3 segundos, 200 vagas. Em 3 segundos. Foi coisa de doido, assim. E em Betim, na verdade foi na La Conquista, né? La Conquista, 1.500 homens em 5 segundos se inscreveram. Porque a galera tá com sede, a galera tá entendendo que não é modinha. Você precisa posicionar também. Não é uma aventura. Quando a gente brinca, isso aqui não é brincar de escoteiro. Nada contra escoteiro, a gente sempre fala isso. Muito respeito por Muito sinal, respeito pelos escoteiros. Mas a gente usa nessa terminologia para entender que nós não estamos ali para fazer as coisas. Não é um acampamento. Não. E a gente tem que ter... Muitos chegam, você é mais uma lavagem cerebral, não sei o quê. Eu teve para um rapaz que eu até respondi. Eu falei, eu concordo com você. Pode ser realmente uma lavagem cerebral, porque tem vários homens que têm... Tá com seus pensamentos sujos, né? Tem Tóxicos. merdas na cabeça, né? Tem que ser lavado. Então, assim, a pessoa precisa disso. Ela precisa entender isso. Ela precisa voltar para sua posição. A sua casa está esperando por isso. Sua família está esperando por isso. Eles querem ter um homem que vai direcionar isso para eles. Vai direcionar sua família, vai direcionar sua esposa, que vai guardar sua casa, vai lutar por eles. Nós estamos vivendo uma sociedade que os homens estão correndo, deixando a família para trás. Eu acho que um ponto importante aí, e até voltando um pouquinho, Orly, o nosso maior desejo do nosso coração era poder compartilhar com você o que acontece na montanha. Sim. Então, essa dinâmica de deixar oculto, na verdade, é um cuidado. Sim. Porque a gente tem uma tendência a ter um preconceito ou criar um conceito baseado numa parte. E às vezes o cara viu uma parte do quebra-cabeça, mas ele não viu as outras peças e ele não consegue conectar. Mas por achar que sabe, ele fala, não, eu não vou subir lá não, porque eu já sei que... Eu escutei de um membro da minha igreja que o Legendários era um encontro com Deus gourmet. Falei, meu amigo, você não sabe o que você tá falando. Essa foi boa, gourmet. Já pensou? Vou anotar essa. Aí ele falou, não vou subir lá não, porque eu já sou homem. Olha só. Aí eu falei, lindo, filho de Jesus, eu entendo que a sua masculinidade, ela tá aflorada e nós reconhecemos ela. Mas não tem a ver com isso. De onde você tirou isso? Ah, porque eu vi um fulano, irmão do amigo, do que falou. Eu falei, não, ele falou tudo errado. Vai lá e me conta. Se você não gostar, eu vou pagar a sua inscrição. São as narrativas, né? Que sim, começam a surgir. Sim. Eu vou te falar que a minha experiência foi boa, sabe por quê? Não pesquisei nada. Eu também, eu fui sabia nada. Eu falei assim, eu quero viver esse algo novo. Hoje tem muitos vídeos, né? Hoje tem muitas coisas, mas e assim, antes não tinha isso. E vou te falar para você, para mim, naquele momento, eu não tinha condição financeira para ir, porque existe um custo, tá? Existe um custo. Existe um custo, mas uma regra que nós temos do Legendário é que a gente deixa ninguém para trás. E amigos e irmãos legendários, eu não era ainda, pagaram tudo para mim. Acontece. E eu tive a oportunidade de ter a experiência de passar para os legendários. E Deus foi tão bom que diante dessa oportunidade, hoje eu faço parte da diretoria do top, da pista de Uberlândia. Olha você ver, um improvável hoje está na direção, ajudando outros homens, servindo, dando a vida pelos amigos, diante dessa oportunidade. Então nós não podemos perder a oportunidade. Sim. Né? Então é muito bacana isso. O investimento é alto. Eu não acredito ser alto. Olha, quem está falando é quem não conseguiu pagar. A partir da perspectiva da devolutiva. Do que você recebe. Quando eu falo que você recebe, não é o financeiro. Sabe, você mudar a sua vida, a sua mentalidade, você ter qualidade de vida. Não tem preço. É nisso. Mas hoje, eu posso dizer para você, em média, hoje um programa para rodar, ele está em média de 1.500 até 1.900, depende da cidade. Porque cada cidade, dependendo da circunstância financeira daquela cidade, existe um custo. Então, a média, tanto que a nossa média no nosso último top foi R$1.650 a inscrição. Não é nada exorbitante. Não. E o que ele vai gastar de equipamento também vai depender da marca que ele vai comprar os seus equipamentos. Aí vai depender da forma que ele vai desfrutar a lista. O que ele quer desfrutar aquela lista. Porque a gente fala, segue a lista. E desfrute o caminho.
Mas, É então, muito assim, a bacana. pessoa tem que saber o que ela quer gastar, o que ela quer investir, sabe? E Então, tem muita gente que já tem o hábito de acampar, tem amizade, pega emprestado. Pega emprestado. Hoje tem um pessoal que se levantou no Legendário que faz locação baratíssimo. isso mesmo. Na minha época não tinha. Uhum. Então é muito barato, né? Você vai locar tudo, você não precisa preocupar Facilita com para nada. não ser como empecilho de Legal, subir, isso, né? legal. Agora tem uma empresa que faz alocação para os legendários. Tem várias Para os estratégias. participantes, né? Inclusive, tem uma empresa que está vendendo agora todos os equipamentos baratos também. Então, assim, tem de tudo. Porque a gente entende que precisa facilitar A o ida. acesso, a ida. Tanto que eu falo de Senão amigos vira um que... comércio também. Não pode... Perde o sentido. Se for pensar... E posso falar agora com tranquilidade, nosso chefe maior, ele nos perdoa aqui, o spoiler, né? O Vargas, o legendário 21.638. O que acontece? As pessoas acham que a gente ganha dinheiro. Tem essa narrativa. Não, os legendários estão ficando ricos. Meus amigos, nesse último top, o nosso chefe geral e a diretoria teve que tirar dinheiro do bolso. Porque não é barato. Você trazer uma estrutura para garantir que uma pessoa tenha todo esse equipamento, toda a proteção, para rodar o programa, existe custo. Então, quando você vai pôr R$10 aqui, R$5 aqui ali, você vai verificando que a matemática ela não fecha da forma que as pessoas acham. Mas isso para nós não é importante. É porque nada é de graça também. Nada é de graça. Então, se eu olhar, se o meu alvo for o homem dinheiro, eu não vou. Mas se o meu alvo for a Cruz Legendária 01, eu vou. Então, essa é a essência. Essa é a essência de tudo. Ô, gente, o nosso tempo, infelizmente, a gente tem papo aqui para mais 1 hora, né? Mas, Tem muitas infelizmente, o coisas. nosso tempo. Deixa eu Eu- só deixar um testemunho forte que o Marcos eu pediria deu a aos dele. 3 que deixassem a mensagem. O que final. o senhor até perguntou o que foi o que mais tocou a gente, assim, em testemunhos, né, da Sim. montanha. Na minha parte, foi a primeira vez que eu servi, que o David me levou lá pra Brumadinho, né? Campo Belo, né? Não Monte Belo. Não é Campo Belo. E eu servi, meu papel de servir é acompanhar os participantes, acompanhar aquelas famílias. E nessa família minha, tinha um senhor nela, que ele era ateu, declarado. E todas as vezes que a gente pede, peça aqui, ore para aquilo que você veio buscar tudo, e ele fala, não sei orar, não acredito em Deus. Então a gente vai seguindo o caminho. E quando a gente chegou no final, ele veio chorando até mim e falou, agora eu vou chegar na minha casa e vai ser a primeira vez que eu vou orar com a minha esposa. Que eu vou buscar esse Jesus Cristo que vocês falam. Sim. Isso, um ateu, que subiu como ateu, mas desceu agora acreditando em Deus e que estava ansioso de encontrar a esposa dele para fazer a primeira oração da vida dele com ela. Isso é muito forte. É muito mágico mesmo. Na minha montanha, eu tive o presente do Legendário 01 poder reconciliar aquilo que 20 anos eu me tornei cego, né? E pedir perdão e reconciliar com meu irmão. Foi uma noite maravilhosa que nós tivemos debaixo de água. E o fogo do Espírito Santo entrou e nós pudemos perdoar um ao outro. E também, quando ele trouxe a mim sobre a questão, eu sempre pedi cura para o meu filho, né? E ele trouxe para mim com muita clareza que eu não estava vendo a cura. Porque a cura era com os olhos que eu queria que o meu filho não fosse mais autista. Mas ele trouxe para nós a cura que outras famílias estavam sendo curadas através da nossa família. Bacana. Que outras pessoas estavam sendo restauradas através do nosso testemunho. Então, que cura é essa que eu queria? Então, eu tive essa resposta na montanha. E aproveitando os últimos minutos finais da minha fala, nós fomos muito agraciados, a cidade de Uberlândia, através do legendário Ézio Vargas, né, que é o primeiro legendário que subiu em 2022, 21 para 22, quando estava na pandemia, ainda subiu de máscara, quando ele subiu, né, teve uma experiência fantástica. E assim, depois veio o Ferrari, o Eli, o Felipe, que são os legendários que se iniciou na nossa cidade, depois veio eu e outros. E eu lembro isso tem pouco tempo, quando a gente estava na escadaria lá, e do Parque Sabiá, a gente olhou assim, a gente teria que encher essa escadaria de homens que de fato têm propósito. E hoje, ter a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar isso com o senhor, nós tivemos nosso primeiro top, que foi muito desejado, muito sonhado, o top 894, né, a pista rocha que aconteceu, e hoje nós somos em Uberlândia 404 homens. E crescendo. Então isso para E nós crescendo. é de muita Fila de alegria. espera. E a contagem muita continua. alegria de começar com 2 homens, 4, 5,
E hoje somos 404 homens que aceitou esse desafio. E ali nós temos de vários lugares esses homens. E para nós, da Pista Rocha, é assim, é porque são mais homens reposicionados da forma correta. Hoje nós somos Então, representantes do a gente- Triângulo Mineiro, né, David? Isso, Vários homens na de várias verdade, cidades próximas. os legendários de Uberlândia, na verdade, ele responde pelo Triângulo Mineiro, né? Tanto que a nossa associação é a Associação do Triângulo Mineiro. E aí nós vamos ter a oportunidade, até um spoiler aí para os legendários que ainda, ou todos vocês, dia 14 de abril, nós vamos receber uma honraria, tanto para a diretoria, quanto também nós vamos ser reconhecidos como utilidade pública, a nossa CNPJ. Uau. Isso para nós Vai ser é na fenomenal, na Câmara Municipal. Câmara. E por que eu tô querendo dizer isso? Que os legendários, eles estão convocados para tudo que for necessário. Nós temos cidade que houve desastre, que quem estava carregando a pá, carregando o lixo, eram os legendários. Agora, Nós recente, tivemos Ipatinga os- teve isso. Nós tivemos a inundação, nós deslocamos todos os legendários do Brasil para o sul, montamos uma base onde homens serviram arduamente, deixaram seus trabalhos, levaram suas caminhonetes, seus carros. Porque nós entendemos- É porque o intuito dos legendários Sim. não é holofote. Exatamente. O intuito dos legendários é cumprir propósito. Então, hoje, se Deus livre e guarde, acontecer alguma coisa com Uberlândia, nós somos o primeiro a ser convocado. Nós somos os primeiros a estar disponível Sim. para servir a nossa cidade. Isso nós não negociamos. Nós temos que estar disponível. Então, assim, o que eu quero dizer, aquele que está nos ouvindo, o legendário não é uma farda, é um método de vida. Se você quiser esse método de vida, nós estamos aqui, nos procure e lógico, nós não temos vaga para todo mundo ainda, né? O spoiler, pode deixar pro final ou já quer o spoiler da quando vai ser a próxima pista? Solta, né? Já, É o spoiler, né? solta. Conta. Todo mundo doido pra saber já. Né? Quando vai ser? Então, a nossa próxima pista vai ser 14, 15, 16, 17 de agosto. Então vai ser o nosso próximo top. Em Uberlândia. É em Uberlândia, né? A Pista Rocha. E se tudo der certo, a gente só vai ter a modificação, porque a gente abriria 14 de Já abril. tem gente com... aí pensando assim, onde é que fica essa montanha aqui em Uberlândia? É isso Pergunta, aí. eles perguntam. Deixa A eles gente fala, entenderem. venha e desfruta o caminho. Aham. Segue a lista. É isso, desfruta o mas caminho. obrigado, né? Obrigado por essa oportunidade. Os legendários se sentem honrados e queremos honrar vocês também. Aonde a gente estiver, a gente tem essa prática. E um dos nossos lemas é amor, honra e unidade. A gente não abre mão disso. O obrigado é todo nosso, a honra é toda nossa também, podem ter essa certeza. Sim. Obrigado. Muito obrigado pela participação Obrigado, Lê, de vocês. E tenho a certeza que esse conteúdo maravilhoso que vocês passaram aqui será de muita utilidade para quem nos acompanha. Viu? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.